O império Medo-Persa será destruído. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com o seu rei, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mais do que seus príncipes, será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se alinharão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas, de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os restos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virá então o seu rosto para as fortalezas, virará o seu rosto então para a fortaleza da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado. Isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil,
ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e o formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, mas não será uma última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe prouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre eles, que profanarão o santuário e a fortaleza, e terão um sacrifício contínuo estabelecendo abominação e desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajuntados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, que será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todos os deuses. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará a terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Édom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os
etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e será com grande furor para destruir e estipar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Deus sabe exatamente o que precisamos e Ele cumpre com suas promessas. Deus é Senhor de nossas histórias. Embora muitas coisas nós não entendemos, Deus nos faz vencedores. Meus irmãos, Daniel ouve então as revelações do futuro quanto ao povo que havia conflitos e perseguições, e isto estaria provando a fé de todos. A história conta que o rei do sul reaparece e de Roma acontece uma série de conflitos militares contra o rei do sul. E a igreja era uma força política religiosa que atuava com os civis e houve muitos conflitos. Mas havia a proclamação da vinda de Cristo e era necessário a fidelidade e guardar seus mandamentos. E o povo de Daniel, do fim dos tempos, será libertado. Os que forem inteligentes, agir com sabedoria, resplandecerão e brilharão, como as estrelas no céu, viverão na eternidade. Porém, Deus prepara antes a todos os teus filhos. Ele abate e exalta. Felizes são aqueles que são fiéis até o fim de suas vidas. Então, meus irmãos, somos uma grande família e precisamos estar reunidos e buscando na presença do Pai. Eu amanhã volto com vocês com o capítulo 12, os últimos tempos, falando para vocês o último capítulo do livro de Daniel. Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou aqui com vocês sempre trazendo uma história verídica da Bíblia Sagrada. Até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te guarde. Que resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde para vocês. Tchau.